Colossenses 1:13. Eu vou ler na Viva, vamos colocar aqui na tela, e você vai ler comigo também essa leitura muito importante. Está aí com o coração aberto para compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Já há alguns dias eu tenho orado a Deus, e essa semana, falando com Deus sobre o propósito da oração de hoje, nós vamos estar então fazendo um grande clamor do resgate. Quando a gente olha para a palavra, irmãos, a gente vê que a humanidade estava perdida. Você sabe que em outro tempo nós estávamos nas garras de Satanás, estávamos totalmente levados pelo pecado de Adão. Se você olhar para a Bíblia, de Gênesis 3 até Apocalipse, no capítulo 22, você vai ver Deus atuando, resgatando o homem, ajudando o homem, socorrendo o homem. Então eu vejo, irmãos, que biblicamente o Senhor Deus, o Deus a qual nós servimos, o Deus que se revela na Bíblia, Ele é o Deus que resgata. Ele resgata a pessoa que está perdida, Ele resgata situações que foram levadas, tiradas de nós. O nosso Deus é Deus de resgate. E eu acredito, irmãos, que com esse plano de salvação que o Senhor tem, desde o início, a gente pode ver que desde o início, o Senhor querendo ajudar o homem, salvar o homem, resgatar o homem, e não parou por aí, continua. A gente vê aqui nesse primeiro versículo que vamos ler aqui hoje, na Viva, propriamente, ele fala sobre o resgate. Ele nos resgatou das trevas. Isso, porque Ele fez o que, igreja? O que Deus fez? Deus nos resgatou das trevas. Então veja, irmão, Satanás já estava, vamos dizer assim, olha, com as mãos em nós, para acabar com a gente. Deus então, com plano salvador, Ele, por amar a humanidade, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele decidiu nos amar, e aí o que Ele fez, irmãos? Com seu amor, entregou seu único filho para nos resgatar, para nos salvar. Então, a gente vê Paulo relatando, que o Senhor, Ele nos resgatou das trevas. Você pode olhar para a sua vida, irmãos, e quando você vê a manifestação de Deus, você vê o Senhor te resgatando, o Senhor te salvando, o Senhor então cumprindo o plano que Ele tem para a sua vida. Em Marcos 10, capítulo 10, o verso 45, a gente também vê que Jesus, Ele veio para servir, e também Ele veio para resgatar a muitos. Olha só, porque o Filho do Homem também veio, não para somente ser servido, mas para servir e dar a vida em que, igreja? Em resgate de muitos. Aí alguém fica perguntando, mas esses muitos quer dizer que não são todos? Irmãos, muitos que querem, muitos que então aceitam, muitos que então entram para dentro do plano de salvação. Porque, olha, a intenção inicial, em 1 Timóteo 2,6, nós encontramos Paulo falar que o Senhor tem a intenção de salvar a todos, resgatar a todos. Pode ver aí comigo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, por que, igreja? Por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, é para ser todos, mas todos que aceitam, todos que entram dentro do plano. Aí cumpre que Jesus então veio para resgatar, para salvar alguns, e que eu e você, irmãos, continue dentro desse plano de salvação, de resgate, dia após dia. Só que isso não para em nós. A gente vê quando então a essência da salvação está em nós, quando a gente está dentro do plano do resgate que o Senhor tem para nos ajudar. Você vai ver, irmãos, que quando você conhece a Jesus, quando você se converte, quando você então passa a viver o Evangelho, você está então dentro do plano de resgate. Aí você foi resgatado por Jesus, e qual vai ser uma das primeiras atitudes sua? Querer também resgatar aquele que está perdido. Eu falava à tarde, irmãos, não sei se isso já aconteceu com você,
né? Quando você então começou a caminhada cristã, aquela caminhada inicial da fé, você foi resgatado, você viu de onde Deus te tirou, você viu a obra que Deus fez na sua vida, o Senhor te resgatou, tirou das garras de Satanás, e agora você fala assim: nossa, eu vejo alguém, eu conheço alguém que está atormentado, alguém que está aflito, alguém que está mal, eu vou agora ser usado por Deus para também resgatar a essa pessoa, porque um dia Jesus me resgatou. Ou seja, o plano de resgate não para em nós, não termina em nós. Fomos resgatados, fomos salvos para, irmãos, o Senhor continuar fazendo a sua obra através de nós. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Lembra da mensagem de domingo, irmãos? O Senhor te chamou, te escolheu, o Senhor, desde o ventre da sua mãe, eu acredito, que Ele nos formou para fazer a diferença, para então a gente assumir o papel de pessoas que verdadeiramente querem estar diante da palavra dEle. Igreja, a gente vai aqui ver outros relatos também, embora eu estou comentando aqui e já falando e está aparecendo na tela aí, se você quiser ir marcando os versículos para conferir depois na sua Bíblia, me chama muita atenção também aqui Lucas capítulo 19, o verso de número 10. A gente vê que o próprio Cristo faz essa declaração. Ele está dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar, veio resgatar. Quem, igreja? O que havia perdido. Então vamos aqui, irmãos, dadas as proporções dos versículos citados, vamos parar para analisar, refletir, trazer para nós. Até agora eu falei de pessoas. O Senhor quer resgatar. Eu estava meditando e falando dos cultos anteriores. Quantas são as pessoas que precisam ser resgatadas? Irmãos, tem gente para ser resgatada nas ruas, nos presídios, nos prostíbulos, nos hospitais. Tem gente que precisa ser resgatada, que está no nosso meio, no nosso dia a dia, no local de trabalho, na vizinhança. E o que nós estamos fazendo para ser instrumento de Deus, para que através de nós, Deus alcance aquela pessoa para resgatar ela para o Evangelho, para resgatar ela para cumprir a palavra de Deus. O que a gente está fazendo, irmãos? O que nós estamos, com a palavra do Senhor, sempre nos orientando, nos mostrando o que devemos fazer? Qual é a nossa posição? Será que estamos agindo de forma certa? Eu não sei se você lembra, a Bíblia fala, eu estava ontem, hoje, meditando, lendo, me veio na cabeça tantos textos, que a Bíblia traz referência de pessoas que tiveram resgate. Me lembrei hoje cedo de 1 Samuel 30, lembra da família de Davi? Veio os inimigos e levaram toda a família, todo o povo, irmãos, foi levado. O Davi, quando chega em casa, fala: cadê minha família? Cadê o meu povo? E aí ele ficou sabendo que o inimigo veio e tinha levado, saqueado, roubado. Você acha que Davi ficou de braço cruzado? Não, vou resgatar minha família. Eu vou atrás da minha família, eu não vou aceitar que a minha família fique cativa, fique presa nas mãos dos inimigos. E o que acontece, irmãos? Deus usa Davi para resgatar toda a sua família. Entenda, igreja, não importa qual seja a condição que a sua família encontre no momento, coloca no coração, assim como Davi, que Deus me use para resgatar toda a minha família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Então diga comigo: eu creio que através de mim, Deus vai resgatar toda a minha família. Eu creio que enquanto a gente fala que o Espírito Santo trabalha, irmãos, e você logo pensa, lembra de alguém que está perdido, que está distante, que precisa ser resgatado, essa pessoa é o alvo que o Senhor vai acertar, é o que o Senhor vai alcançar em tempos oportunos, se a gente fizer de acordo com a palavra dele. Davi foi muito usado por Deus para resgatar a sua família. Outra passagem que me lembro também, Abraão. Você sabe que Ló foi, irmãos, levado também. Não sei se você já leu. Ló foi levado para ser prisioneiro, apesar de tudo que aconteceu, os erros que Ló cometeu. O que Abraão fez? Decidiu no coração: eu vou resgatar o meu sobrinho Ló. Eu não vou deixar que ele fique na mão dessas pessoas perversas. Igreja, dentro da história de Abraão, lutando para resgatar o sobrinho Ló, eu gostaria que você marcasse aí, eu vejo como estratégia, tá? É um posicionamento. E aqui eu encontro quatro estratégias que Abraão teve para resgatar o seu sobrinho. Eu vou citar as 4 e depois a gente vai pontuar. Para você marcar, diga comigo assim: não julgue
Segundo, não procure culpado. Diga terceiro, pense em resgate. Quarto, não pense no conforto. Amém? Vamos repetir, irmãos? Essa foi a estratégia que Abraão usou para resgatar o seu sobrinho. E deu certo. Vamos lá? Repete de novo comigo. Não julgue, não procure culpado, pense no resgate e não pense no conforto. Vamos por parte aqui, irmãos? Não julgue. Olha só, tem gente que usa a hora errada para julgar, para apontar, para acusar as pessoas. Eu vejo, irmãos, numa situação assim que na hora de evangelizar, é hora de evangelizar. Só que se a gente não guardar o coração, se a gente não tiver focado, e principalmente se a gente conhecer aquela pessoa que está sendo evangelizada, automaticamente, irmãos, no tribunal da mente, o que vai acontecer? Olha o julgamento. Não, como pode? Essa pessoa aqui, eu conheci a vida toda dela dessa maneira, errada, perdida, destruída. Não vai ser agora que ela vai mudar, não. É assim ou não é, irmãos, que muita gente acha? Na hora, irmãos, que Deus está usando ela, ou quer usar ela para resgatar, ela começa a olhar com um olhar de acusação, de julgamento, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né? Você está evangelizando, você está falando do amor de Deus, está falando, irmãos, da palavra que confronte, mas não julgue. Não jogue na cara, não aponte os erros, defeitos da pessoa para que ela se sinta naquele momento ali, né? Até mesmo, mas tem que constranger. Irmãos, quem faz isso é o Espírito Santo. Eu aprendi dessa maneira, né? É o Espírito Santo com a sua palavra divina que vem, irmãos, nos confrontar, que vem nos constranger. Aí muitas pessoas na hora do evangelismo, na hora de estender as mãos para quem está caído, o que ela está fazendo? Está julgando, está apontando, está ali, irmãos, colocando a pessoa para mais para baixo que ela se encontra. Então, se eu quero, irmãos, resgatar alguém, se eu quero que a obra divina de Deus, né, o resgate de Deus aconteça na vida de alguém, eu preciso entender, não posso julgar. Eu não posso deixar que o inimigo ou a circunstância venha fazer eu ficar julgando essa pessoa, né? Segundo, o que é a igreja? Não procure culpado. Você vê, irmãos, que muitas pessoas que ficam assim, quem foi o culpado? Mas o culpado do meu casamento não está assim, é o marido, é a esposa, não é o filho, é o vizinho, foi isso, foi aquilo. Tem gente que às vezes, irmãos, não só o relacionamento aqui, mas em outras áreas, vamos dizer, financeiramente, aí fica só, eu estou nessa dificuldade financeira, é porque o país está em crise, a culpa é do país, a culpa é do prefeito, a culpa, irmão, não é hora de você ficar olhando para isso, procurando um culpado. Se eu quero, irmãos, resgatar, se eu quero estar dentro do plano de salvação e para salvar aquela pessoa, eu não vou ficar procurando quem errou, quem culpou, quem é o culpado, quem que falhou, quem que deixou de fazer. Eu tenho que entender, existe um plano central na Bíblia, que é o plano de resgate. Senhor, eu não vou julgar, eu não vou ficar procurando o culpado, que essa pessoa seja resgatada para a glória de Deus. Amém, igreja? Terceiro é o que, igreja? Pensar em resgate. A pessoa que você quer resgatar, a pessoa que você tem no coração para que ela seja salva. Irmãos, é claro que é forma de expressão, né? Você tem que levantar pensando na salvação e dormir pensando na salvação dessa pessoa. Você tem que dormir e acordar, irmãos, pensando, essa pessoa vai ser resgatada em nome de Jesus. Custe o que custar. Eu vou fazer de tudo o que for preciso para essa pessoa ser resgatada. Só que tem gente, vamos trazer, irmão, para o lado família. Tem pais que querem que os filhos sejam salvos, mas não pensa na salvação do filho, não busca a salvação do filho, não está no coração a salvação do filho, do marido, da esposa, seja quem for. Se eu quero, irmãos, resgate, se eu quero salvação, eu tenho que pensar em salvação. Eu tenho que estar pensando, Senhor, como vai ser esse resgate? Senhor, como que o Senhor vai me usar? O que eu devo fazer? Irmãos, tem que estar na cabeça. O resgate precisa estar no coração, precisa estar em pensamento, para que você venha estar de acordo com o que o Senhor tem falado através da sua palavra, porque na hora oportuna, aí você vai conseguir, então, resgatar, alcançar aquela pessoa para a glória de Deus. Aí tem gente que quer, irmãos, que Deus resgate o fulano, o ciclano, mas nem pensar nisso ela está pensando. Vai entrar mês, sai mês, vai entrar ano, sai ano e nada acontece.
Porque, igreja, não existe pensamento, planejamento, não existe ideias de quê? De resgate. Como que vai ser resgatado? Existe uma saída, uma solução? Existe um meio para esta pessoa ser alcançada, para ela se render a Cristo? Amém, igreja? E a quarta lição: não pensar no conforto. Igreja, diga comigo assim: quem pensa no resgate não tem tempo para pensar no conforto. Frase baseada em cima das atitudes de Abraão. Abraão levanta 318 para resgatar o seu sobrinho. Abraão está, irmãos, com o coração voltado. Nós não podemos ficar sossegado, confortado. A gente não pode ficar tranquilo. Nós temos que ir para a guerra. Nós temos que estar afiado, com espada, com lança. A gente tem que estar pronto para a guerra. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida, qual é o tipo de posicionamento que a gente tem que ter? Irmãos, oração, jejum, propósito, louvor, empenho, dedicação, a fé envolvida, determinação. Nós temos que entender que estamos diariamente, irmãos, sempre numa guerra espiritual. Abraão entendeu, é tempo de guerra, é tempo de luta. Eu não posso ficar acomodado no conforto, eu não posso ficar em paz, sossegado. Irmãos, quem quer resgatar não vive no comodismo, não vive no conforto. Aí, olha só, isso aqui é muito sério, igreja. Por que muitas pessoas não ganham uma alma sequer para o reino de Deus? Porque vivem no conforto. Você quer ganhar uma alma para o reino? Sai do conforto. Você quer ganhar uma alma para Jesus, irmãos? Vai para a guerra, vai para a oração, vai, irmãos, jejuar por essa pessoa, vai, irmãos, para a batalha por essa pessoa. Aí tem gente que quer, Senhor, salva minha casa, mas nem na oração de quarta-feira, para salvar a família, ela vem. Não é o seu caso, né? Mas entende, irmãos? Tem gente que quer, Senhor, salva o meu casamento, mas ela não faz nada para o casamento ser salvo, ser resgatado. Irmãos, não fique no conforto. Vida acomodada, irmãos, não tem resgate. Eu estava dizendo para a igreja, irmãos, que enquanto a gente estiver no nosso conforto, não haverá resgate. Só teve resgate porque Abraão tirou aqueles homens do conforto. Vão para a guerra, vão para a batalha, afia a espada, a lança, vamos partir para cima. É para resgatar? Então vamos vestir a camisa, vamos lutar. Como que a gente se encontra, irmãos? A gente quer que Deus resgate a nossa família, a gente quer que Deus salve a nossa família, mas a gente fica lá no conforto. A gente fica lá naquela bolha de comodismo. Não, tá bom do jeito que tá. Na hora certa a pessoa vai se render a Jesus. Olha, quando for o tempo, ela vai se render. Isso aí é comodismo, irmão. Lute e creia que o quanto antes a obra de salvação, o plano de salvação vai se cumprir na sua casa, na sua família. Mas precisa sair do conforto. Amém, igreja? Então diga comigo assim: enquanto eu estiver no conforto, não vai ter resgate. Quer resgatar alguém? Saia do conforto. Quer, irmãos, que o plano de salvação chegue até alguém? Se mexa. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai se santificar, vai se revestir de Deus, do poder dele. É sair do conforto. É sair, irmãos, do comodismo. Só que muitas pessoas, elas preferem estar acomodadas do que então se mexer, se esforçar para então ser salvo. Amém, igreja? Entenderam aqui, igreja, até o momento? O resgate na Bíblia é um tema central, como eu disse agora há pouco, desde Gênesis capítulo 3, a gente passa por vários capítulos, livros, épocas diferentes, lugares diferentes, mas Deus estava lá sempre resgatando o povo que estava perdido, salvando a humanidade, tirando, irmãos, o povo do domínio das trevas. E é isso, Senhor. Eu creio no plano de salvação para minha casa. Eu creio que o Senhor vai resgatar a minha família, aquele filho, aquele casamento. Amém, igreja? Glória a Deus. Então aqui eu falei sobre as pessoas. Agora eu quero refletir com você sobre, irmãos, situações que também precisam ser resgatadas. E eu pontuei a primeira como vida espiritual. Eu perguntei para a igreja de manhã e à tarde, pergunto para você também.
como me coloco diante da pergunta: será que a minha vida espiritual também não precisa de um resgate urgente? Será que a minha vida espiritual, irmãos, não precisa sair do conforto que acabamos de falar agora aqui? Como está a sua vida espiritual? Tem que ter resgate, irmãos. A gente não pode ficar acomodado. Tem gente que já não ora mais como antes orava, já não lê mais a Bíblia como antes lia, ela já não jejua como antes jejuava, ela não canta mais louvores. Irmãos, reveja os seus conceitos e veja como está a sua vida espiritual. Olha para você e fala: Senhor, antes eu fazia mais, Senhor, eu não posso me perder. O que adianta, irmãos, ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a si mesmo? Então a gente precisa olhar para nós. Senhor, eu quero estar bem, eu preciso estar bem, eu preciso estar pronto, eu não posso ficar brincando de crente. Eu tenho que assumir a palavra no coração e viver uma vida comprometida com Deus, com a fé, com a palavra, e assim viver de cabeça erguida, levando o que o Senhor tem nos entregado. Então a vida espiritual, reveja se não há uma necessidade de um resgate urgente. Outra coisa, levando aqui para o lado família, irmãos, o que na sua casa precisa ser resgatado? Eu me lembrei à tarde daquela mulher que tinha 10 dracmas. Lembra da história? Ela perdeu quantas? Dracma é o que mesmo? Moeda. Só que era uma moeda de valor, representava um salário. Se a gente olhar para esse lado, uma moeda que era de valor. Mas aí ela tinha mais 9. Ela deixou aquela perdida, igreja? Não. Isso nos faz entender, irmãos, resgate o valor que foi perdido dentro da sua casa. Tem muitos valores que o inimigo tirou, que você perdeu dentro da sua casa, que você não está mais se importando. É hora de você rever: o que eu perdi de valor dentro da minha casa? União, unidade, estar unidos, irmãos, alegria, perseverança. O que de valor que você não se importa mais? Essa mulher da dracma perdida, registrada em Lucas 15, ela tinha 10, ela perdeu 1. Se a gente olhar para o outro lado aqui, ela fala: não, eu vou ficar na minha, eu tenho mais 9. Mas olhando para o texto, o contexto, a história fala que ela, irmãos, foi lutar para resgatar aquela dracma perdida. A mensagem em cima de Lucas 15 aí: não desperdice, não desvalorize, irmãos, o que de valor está dentro da sua casa. Não deixa se perder, não. O de valor, família, casamento é algo precioso, é algo de valor. Irmãos, não deixe seu casamento se acabar. Filhos, não deixe seu filho se perder, é de valor. E o que tem se perdido que você não tem se importado? Eu usei essa declaração à tarde, dizendo assim: irmãos, infelizmente os valores estão sendo invertidos. Veja que muitas são as pessoas que dão mais valor a lugares, a pessoas às vezes fora da casa, mas os de dentro da casa não tem o mesmo valor, não tem a mesma importância, não tem o mesmo peso como os de fora. Será que a gente não precisa rever os conceitos, as nossas atitudes para analisar? Eu preciso recuperar os valores que se perderam dentro de minha casa. Eu preciso recuperar a dracma perdida dentro da minha casa. Amém, igreja? Outra coisa que eu quero passar para a igreja aqui, agora de forma resumida e rápida, Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, a partir do verso 5, encontramos aqui nessa história bem conhecida o registro que Deus está então insatisfeito com a humanidade, porque Deus viu nas pessoas a maldade crescer, estava se multiplicando, irmãos, as imaginações, os pensamentos eram más, o coração das pessoas estavam com muita maldade, e Deus então ele está decidido a fazer o que, igreja? Acabar com tudo. Vamos lendo aí por parte, olha aí. E viu quem? Veja que é o Senhor Deus, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mal, só tinha maldade. E era uma maldade, o que é, igreja? Contínua. Uma maldade que estava avançando, crescendo cada dia que se passava. Versículo 6: então
Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Diga comigo, misericórdia. Imagina aqui, irmãos, a história. Deus olhar para mim, para você, claro que nos dias de hoje, né? E falar assim: olha, estou arrependido de ter deixado você, né, na terra, ter vindo, algo nesse sentido. Meu Deus, é triste, irmãos, né, o cenário. E uma coisa que a gente tem que cuidar, irmãos, para não entristecer o Espírito Santo, para a gente não deixar né, Deus aborrecido, o Espírito Santo triste. Por isso que nós precisamos viver em uma contínua vida vigilante, de olho aberto, para não tropeçar, irmãos, não cair na cilada de Satanás, aonde muitas vezes pessoas olham apenas o lado pecado, mas, irmãos, como Deus falou, a maldade do coração tem aumentado. Aí você vai ver Jesus lá na frente, né, no Evangelho, no Novo Testamento, você vai ver Jesus falando assim que a maldade, a iniquidade, o pecado tem se multiplicado, por isso que o amor de muitos estão se esfriando. Então a gente tem que vigiar, estar atento, abrir os nossos olhos. Senhor, eu não vou aceitar viver frio, não vou aceitar viver na situação de perdido, não vou aceitar viver uma situação a qual não faz parte do plano de salvação. Eu lembro que há umas 3 semanas atrás eu dizia para a igreja, foi até numa quarta-feira: irmãos, não fique fora do plano de Deus para a sua vida. Se você está fora, entre, buscando, orando, se envolvendo com Deus. Não fica fora do plano que Deus tem para a sua vida, não. Se você viu que algo te tirou para fora, algo que você foi para fora, Senhor, eu quero voltar. Eu quero estar de volta para o plano da salvação. E assim, irmãos, o Senhor vai fazer muito através de nós. Voltando aqui para Gênesis, olha o que a Bíblia diz aí. Versículo onde paramos, 7. Pode ir para o 7 já, 5 e 6, o Senhor já estava decidido, né? E Deus falou assim: disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amém. Vamos aqui pular agora para o versículo de número 13. Gênesis 6:13. Na minha Bíblia aqui tem em negrito, escrito assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Aqui entra, irmãos, o plano de salvação que o Senhor então deu para Noé e a sua família. É válido a gente, irmãos, lembrar, embora não lemos aqui, no versículo 9 ainda, Deus viu que Noé era justo, era reto, e o versículo termina dizendo que Noé andava com Deus. Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos, essa parte final. Vamos ler em voz alta? Noé andava com Deus. Eu e você precisamos andar com Deus. A família de Noé foi salva, irmãos, porque Noé andava com Deus. Claro que a gente olha e vê, mas a salvação ela é individual, sim. Mas através de mim eu posso conduzir, eu posso ajudar, eu posso, de alguma maneira, cooperar para que o plano de salvação chegue até essa pessoa também. Como aconteceu com Noé. Então, para o versículo 13, pula aí, vamos lá. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de cofé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faz-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Amém. Glória a Deus. Vamos entender aqui, irmãos. Deus está dando a Noé o projeto da construção da arca. Eu vou focar aqui em Noé, mas é válido lembrar, irmãos, que Deus cuida dos mínimos
detalhes. Ele não falou, constrói uma arca como quiser. Ele não jogou na mão de Noé e falou assim, se vira. Veja que, olha os detalhes. Está aqui a altura, está aqui a largura, está aqui os andares, 2, 3 andares, lá a porta, lá a janela. Irmãos, vamos trazer essa palavra para nós? Diga comigo assim, o meu Deus cuida de todos os detalhes. Tem coisas que você não sabe como resolver, mas Deus está cuidando nos mínimos detalhes para que isso seja solucionado. Amém, igreja? Não se dê por vencido. Não se entregue. Deus está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. A obra de Deus é perfeita. Eu falava para a igreja, né, que, olha, Deus é o primeiro arquiteto, né? Arquitetou a arca, altura, tamanho, largura, é desse jeito. E olha, é do jeito que eu quero. Não é como pensa não é como acha. Porque hoje em dia, irmãos, principalmente alguns crentes, né? O achismo, né? Eu acho que assim vai funcionar, eu acho que assim vai dar certo, irmãos. O seu achismo vai te atrapalhar. Não fica nesse negócio de acha, não. Vai para a palavra. Vai confiante aí no trono da graça, busca uma palavra, a misericórdia do Senhor vem e o Senhor te ajuda, te socorre e te salva e também te abençoa se você está dentro do plano da palavra, né? Voltando aqui para Gênesis, a gente vê que o que está acontecendo? Noé tem um projeto para ser desenvolvido. Você está disposto? Noé tem um plano para salvar você e a sua família. A construção da arca. Mas Noé, você vai ter que trabalhar, Noé. Você vai ter que, né, se esforçar, Noé. Principalmente os irmãos que fizeram a grade. Alguém lembra quanto tempo Noé durou para fazer a grade? Olha aí, né? A arca. Não é exato, né? Aproximadamente. Alguém lembra? Pode falar em voz alta. 1 ano. 1 ano? Ai, aí foi rápido demais. 100 anos aproximadamente para fazer a arca. Então imagina, irmãos, 100 anos trabalhando. Claro que não é exato, tá, irmãos? Imagina todo esse tempo trabalhando, dedicando, se esforçando. É aqui que entra, irmãos, o plano de resgate. Na perseverança. Deus salva quem persevera. Tem gente que se fosse na primeira semana talvez já teria desistido. Talvez no primeiro ano, no 10º ano já teria desistido. Foram 100 anos de perseverança para viver o projeto de Deus. Quanto tempo você tem perseverado para cumprir Deus o projeto que Ele tem para a sua vida, para a sua família? 1 mês, 1 ano, 10 anos. Não cumpriu ainda? Porque não chegou a hora certa. Persevere. Irmãos, Noé está nos mostrando aqui, né, perseverança no trabalho. E eu vejo aqui, irmãos, que Noé não trabalhou sozinho, não. Apesar que, né, pegou a maior parte pesada aí, a sua família. Depois leia alguns livros, relatos. A família de Noé ajudou ele. A família de Noé se uniu na construção da arca. E não só na construção, depois já no dilúvio, depois eles dentro da arca, o que a família juntamente com Noé fazia, irmãos? Manutenção da arca. Trabalho. Mesmo dentro da arca, trabalho continuou. Não para. Manutenção. Você faz manutenção na sua casa? Uma vez a cada 1 mês, 6 meses, 1 ano. Imagina, irmão, 100 anos. Não, agora dentro da arca eles ficaram aproximadamente 370 dias. Dentro da arca. Aí quase, 1 ano aproximadamente. Manutenção, trabalho. O trabalho familiar, o trabalho unido, irmãos, continuou sendo feito. Onde eu quero chegar em cima disso aqui, irmãos? Diante da perseverança, nós também temos que unir com a nossa família para trabalhar no cumprimento de um projeto, de um propósito. Pensa comigo aqui rapidinho. Talvez não é o seu caso, e oro para que não seja, né? Mas não tem aquelas pessoas individualistas? É casado, tem a família, mas ela tem os planos dela, ela tem os sonhos dela, ela só pensa nela. Tudo bem que plano, sonho, a gente pode ter, mas também temos que ter, irmãos, de acordo com a família. Uma vez, olha só, isso é real. Uma vez um casal da igreja me procurou, não foi aqui, em outra cidade, me procurou dizendo assim: pastor, a gente mora de aluguel, a gente não tem a casa própria, o meu sonho é ter a casa própria, eu trabalho para isso acontecer, mas o meu marido não quer nem saber, ele pensa em comprar carro novo, carro do ano, ele pensa nisso, naquilo. Olha só, irmãos, quantas pessoas vivem assim. Por que não se unem, né? Qual que é a prioridade? Casa ou carro? Casa.
Vamos se unir aí para trabalhar, para conquistar, né, a casa. O trabalho em unidade, união. Embora muitas pessoas que ainda não são convertidas não tenham o nosso pensamento, né, cristão, mas a gente tem que, irmãos, começar a semear isso dentro da nossa casa, para trabalhar em um propósito, para cumprir, irmãos, o planejamento. O plano deu certo porque, né, foi trabalhado em conjunto, em união. Lembra do Salmo 133? Deus libera a bênção quando existe união. Ele ordena a bênção, né? A bênção é liberada, Salmo 133. A bênção é liberada, com bom suave é quando os irmãos vivam em união. Quando estão unidos, aí o versículo 2 fala, né? O óleo é a unção, é derramado sobre a cabeça, e aí vai passando, vai sendo ministrado, vai sendo ali entregue, até que no último versículo aí, coloque o último versículo, pode passar. Até que no último versículo a Bíblia fala, irmãos, que, olha, porque ali o Senhor ordena, libera, derrama a bênção e a vida para sempre. Amém. Que o Senhor, irmãos, trate conosco. Se na nossa casa, se na nossa família tem faltado união familiar, para trabalhar, para lutar, para fazer algo, né, unidos. Sabe, igreja, eu estava falando agora à tarde no culto, infelizmente tem família que se une por duas coisas, né? Claro que não são todos, mas é só um exemplo aqui. Quando existe uma festa, quando tem festa, casamento, talvez ali uma formatura, uma data especial, aí tem família que consegue se reunir, sim ou não? Consegue se reunir em festa. E aí, irmãos, quando não é festa, em velório. Em velório se une. Se une ou não se une? Tem gente que sai de longe, de outro estado, vai longe para estar lá. Aí se une. Aí eu fico pensando, irmão, se para a festa e para velório a gente se une, por que a gente não se une para trabalhar, né, para ajudar, para guerrear, né, para fazer acontecer? Não pode ser só esses dois motivos para ter união, não. É uma dificuldade que está enfrentando, é uma luta que está passando. Não, vou me unir com essa pessoa, com esse familiar. Eu vou estar junto, batalhando para vencer. Amém, igreja? O que aconteceu aqui? Perseveraram no trabalho, em união. Né? Pastor, na minha casa isso não existe. Então, olha, fala com Deus, Senhor, que a minha família venha se unir, né? Para cumprir o propósito de trabalho, o propósito de realização de sonhos familiares, para realizar, né, projetos familiares. Amém? Outra coisa aqui que eu quero passar para a igreja, o Espírito Santo trazer o conhecimento ao teu coração, versículo 17. Aqui no 17, Gênesis 6, 17, farás, 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, que há espírito e vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. O que é isso? Minha aliança, meu compromisso. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Não vou focar nisso, mas também é importante ressaltar, Deus tem compromisso, irmãos, com quem tem compromisso com Ele. Você quer ter, irmãos, essa vida comprometida? Saiba em seu coração que Deus vai se comprometer com você. Agora, se eu não sou comprometido com Deus, não tem pacto, não tem aliança de Deus para com a gente. A gente acaba rompendo, não é Deus, é nós que acabamos quebrando, porque Deus, Ele é fiel e continua com a sua fidelidade. Independente se eu sou fiel ou não, a fidelidade de Deus permanece para sempre. Só que eu tenho que ser fiel a Deus, porque Ele é fiel para sempre, né? Não é isso que eu vou focar aqui, mas eu quero aqui, irmãos, observar com você sobre a paciência que Noé teve em meio às lutas e dificuldades que surgiram em todo aquele tempo que ele teve para construir a arca. Veja que agora Deus está falando, agora você vai entrar, em outras palavras, você venceu, né, as dificuldades, você teve paciência, você trabalhou, perseverou. E aqui eu quero então, irmãos, focar nisso. Paciência nas dificuldades. As dificuldades surgem, aparecem. Jesus nos disse que no mundo tereis as aflições, as lutas. Será que a gente está tendo paciência, irmãos, para resolver, solucionar essas dificuldades que estão surgindo?
Ou a gente logo perde o domínio próprio, aí é um fruto ligado a outro, né? Já falta o domínio próprio, aí já não tem paciência, porque paciência é fruto do Espírito. Não, a gente tem que ter o domínio próprio, o controle de si. A situação, por mais grave que ela esteja, eu não posso, irmãos, perder a paciência. Quando no Salmo 40, verso 1, está escrito, esperei no Senhor com paciência, não quer dizer que a gente vai cruzar o braço e esperar as coisas acontecer, mas quer dizer que nós temos que confiantemente estar, irmãos, aguardando a ação de Deus na nossa vida. Amém? Espere, aguarde, fique confiante no Senhor, porque Ele vai inclinar os seus ouvidos para você e vai ouvir o seu clamor. Aí, quantas são as pessoas que agem como, desculpa a expressão, né? Crianças birrentas. Quando o pai e a mãe não dá o presente hoje, aí fala assim, vou presentear só no final do mês, né? No final do ano. Aí tem criança que fala assim, se não for hoje eu não quero, se não for agora eu não quero. É assim ou não é? Falta de paciência. E tem muitos crentes assim, irmãos, faltando paciência, aí se torna, de forma espiritual, criança birrenta, não tem paciência, aí fica bicudo, fica emburrado, aí dá lugar ao diabo, aí depois não sabe por que a vida dela não vai para frente. Senhor, eu preciso de paciência. Senhor, é fruto do Espírito. A Bíblia fala que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos guiados pelo Espírito, e se o Espírito nos guia, está em nós, eu tenho o fruto. Senhor, fruto da paciência. Senhor, eu quero ter paciência com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, que haja paciência em nós. Amém, igreja? Noé teve paciência. Que eu e você tenha paciência na hora das dificuldades. Para terminar, versículo 19. O que está escrito aí na sua Bíblia? E de tudo o que vive, e toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Olha só, igreja, Deus está falando assim, vai vir 2, macho e fêmea, e Noé, não deixa morrer. Que desafio, né, irmãos? Porque uma coisa é colocar dentro da arca, agora outra coisa é permanecer aqueles bichos lá vivos, dentro da arca. Sabe que eu fiquei perguntando, mas Senhor, o que é isso aqui? O que o Senhor quer mostrar para a gente nessa situação aqui? Noé teve que ter criatividade, irmãos, para superar a rotina do dia a dia. Ele não se deixou cair na rotina. Irmãos, não sei se você concorda com isso, mas eu tenho um pensamento ligado a isso que eu vou falar aqui, A rotina tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, tem sufocado a vida de muitas pessoas. A rotina tem atrapalhado o relacionamento, o casamento de muitas pessoas. Vou dar alguns exemplos. A pessoa que cai na rotina no trabalho, logo ela pede para ir embora, porque ela não aguenta mais aquela rotina. É assim ou não é? A pessoa que, irmãos, ela cai na rotina num relacionamento, num casamento, logo ela não aguenta, sufoca, ela pede o divórcio, ela vai e se separa. A pessoa que cai na rotina dentro da igreja, ela não permanece na igreja. Ela logo fica incomodada, ela sai fora, ela vai embora. Irmãos, Deus está falando, olha, Noé, você vai precisar de sabedoria, você vai precisar de criatividade para superar essas rotinas, para você não cair na rotina. Irmãos, precisamos da parte de Deus a sabedoria para ter criatividade, para salvar o casamento, para nos dar a condição de permanecer no trabalho, para permanecer na fé, na igreja. Precisamos de criatividade, ideias novas. Precisamos inovar, irmãos. Veja que se a gente fica parado, vem um atraso, seja espiritual, seja no relacionamento, seja no trabalho, a pessoa vai ficar sufocada, ela vai ficar mal. E olha, muitas são as pessoas que infelizmente elas não atentaram para isso. A rotina sufoca, a rotina, irmãos, aprisiona ao ponto dela ficar ali oprimida, né? Ao ponto dela já, em um momento extremo, ela explodir, ela já não aguenta mais, aí ela já faz coisas que não eram para ser feitas. Amém, igreja? Diga comigo, criatividade eu preciso ter. Para quê? Para superar a rotina. Peça a Deus. Tiago fala que se tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai dar. Gratuitamente. Senhor, eu quero ter ideias para conviver com a minha família, quero ter ideias para estar entre os amigos, entre os irmãos da igreja, entre os colegas de trabalho. Senhor, me dá criatividade, eu quero ter a condição de entender. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para Noé era tudo novo.
Noé, vamos dizer, coloca aí, vai vir os animais aí, os dois, você vai precisar ter criatividade para lidar com eles. Noé, e olha a declaração de Deus, irmãos. Noé, é para esses bichos aí, bicho é o que estou dizendo, né? É para eles permanecerem vivos. Ah, mas eu não sei. Criatividade, cria alguma coisa aí para manter eles vivos. Alimento, né? Alguma coisa aí para eles não morrerem. Então, igreja, o que o Noé fez foi ter criatividade. Alguém lembra quantos dias que eu disse que eles permaneceram na arca? 370 dias. É tempo, irmãos, né? Para não morrer, para não cair na rotina, para não... Eu fico imaginando ali esse tempo todo, lá dentro mesmo, eles poderiam morrer, não só os animais, como até Noé e a sua família. Mas eles tiveram sabedoria e ideias, criatividade para superar. O que é superar? Passar por cima da rotina daquele dia a dia. Amém? São lições que a gente vê, irmãos, que Deus trabalha para que o resgate aconteça. No capítulo 7 entra então, né, o plano de resgate. No capítulo 7, então, veja que começa então a salvação. O Senhor está guardando, o Senhor está cuidando, o Senhor está resgatando, porque era para toda a humanidade se perderem. E o Senhor não deixou Noé e a sua família se perder, né? Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que desperte em nós, irmãos, né? Senhor, assim como eu fui resgatado por Ti, Deus, que eu possa ser usado para resgatar aqueles que estão perdidos. Que eu possa ser usado por Deus para ajudar aquelas pessoas a entrarem no plano de salvação. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você do YouTube, do Facebook, você do Instagram. Você pode estar compartilhando essa mensagem a um amigo, a um familiar, e assim o Senhor vai alcançar o coração dessa pessoa.